Rolando aqui, já vai começar, se aqui já não está gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos ver República Velha, tá? Nós tínhamos visto, por último agora, vocês já viram a Revolução Russa, né? E agora nós voltamos para o Brasil, saímos da Europa um pouco, voltamos para o Brasil para ver como andava o Brasil nessa época, né? A República Velha, ela vai durar até 1930. E vocês vão entender bem por que ela é chamada República Velha, principalmente depois que nós virmos a questão do Vargas, né, em diante, tá? E vocês vão ver a diferença profunda que tem entre a República Velha e entre o Brasil de hoje em dia, tá? E o Brasil de Vargas já começa essa mudança, tá bom? Buenas. Então, lembrem, né, quando nós vimos do fim da República, né? A República Velha era extremamente oligárquica, como vocês devem saber ou lembrar do ensino médio, ensino fundamental, né? Oligárquica em que sentido? Quem mandava, né? Quem mandavam eram os grandes do café, né? Os grandes produtores de café. São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, essa era a característica. E o abuso da República Velha era tão grande, que nós vamos ver agora, era tão grande, que houveram muitas revoltas na República Velha, tá? Hoje eu vou dar a parte política e sociológica da República Velha, e em outra aula eu vou dar a parte das revoltas. Só que eu vou resumir, tá? Se fosse em sala de aula e tivesse mais tempo, eu daria umas 3 aulas, eu acho que só de revolta, porque foram muitas revoltas, várias, tá? Justamente por isso, tá? Pessoas que não se contentavam, né, com ter sido uma república de uma hora para outra, deixou de ser monarquia, começou a ser república, e ainda mais uma república tão abusiva, né, e outra por ser uma república abusiva, tá? Então houveram muitas revoltas e muitas tentativas de formação de outra sociedade, como por exemplo Canudos e o Contestado, tá? E depois revoltas, movimentos como o tenentismo, como a revolta da vacina, entre outros. Tá? Mas vamos começar, então, pelo começo. Vou aqui dividir com vocês a tela, né? Tem algumas coisas para mostrar, não muita coisa, mas eu gosto de slide que dá uma organizada nas ideias, tá? Então, mostrando para vocês aqui. Bom, gente, então a República Velha vai de 89 até 1930, tá? Porque em 1930 vem a crise de 29, sobe o Vargas no poder e muda imensamente o Brasil, tá? Bastante. Bom, buenas. Quais são as características principais, né? Bom, que é uma república, deixa de ser uma monarquia, tá? Tem uma separação entre igreja e Estado, certo? Só que tem uma separação entre igreja e Estado, mas começa a haver uma grande perseguição a todas as religiões de origem africana, tá? Por que isso? Porque acaba a escravidão, só que havia o medo de que a cultura negra, né, a cultura africana, afro-brasileira, seria o caso já, né, pleno século XIX, afro-brasileiro, né, influenciasse demais a cultura brasileira. E nós sabemos que ela, de fato, influencia até no nosso idioma, na nossa comida, nas nossas músicas, nas nossas festas, em tudo, né? Mas eles queriam fazer de conta, a elite queria fazer de conta que não influenciava muito, que todo mundo era europeu, todo mundo seguia as normas europeias e pronto, era isso que eles queriam fazer de conta, tá? Tanto que depois eu vou contar uma coisa para vocês, bem interessante, quem gosta aí de carnaval, de samba e escola de samba. Bom, primeira coisa, o voto era fim do voto censitário no Brasil, tá? Lembram que no Brasil monarquia só votava e podia ser eleito quem tivesse muito dinheiro? Bom, no Brasil república isso para de existir. Qualquer um pode ser eleito, não, né? Mas qualquer um pode votar, menos mulher. Mulher ainda não votava, tá? Mas eleito somente quem tinha grana por causa desse arranjo político que tinha entre os oligarcas. O coronelismo, tá? Que ainda existe, sim, não, né? Se estivéssemos ao vivo, nós já debateríamos sobre isso, né? Nós vamos ver o que é o coronelismo. Política dos governantes, se ainda tem isso também, né? Tudo isso ainda tem, gente. Voto a cabresto, o que é o voto a cabresto? O voto era aberto, né? Então, como o voto era aberto, a pessoa podia pressionar para ser eleita ou não. Se não era eleita, apanhava, né? Que eu vou dar em detalhes depois. Então, tinha essa perseguição às manifestações culturais de origem africana, tá?
Essa perseguição era candomblé, né? Ainda não existia Umbanda, né? Mas depois quando ela surge também. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, tá? Eram proibidas. E também música, em geral, samba, tá? E surgem, como é que surgem as escolas de samba? Grande curiosidade, como é que surgem as escolas de samba? Surgem por quê? Porque eles faziam os bailes nos salões do carnaval, né? Só que só podia entrar branco, não podia entrar negro. Então, os negros pegaram e disseram, então tudo bem, a gente pega e faz na rua. E aí eles começaram os carros alegóricos, começaram a fazer na rua, e aí começam as grandes escolas de samba, e a primeira escola de samba é a escola Mangueira, por isso que ela é tão famosa, né? Mangueira, né? Trata verde cosa, só não vai que já morreu, né? Lembra? Bom, depois tem um branqueamento dos intelectuais brasileiros. Houveram vários intelectuais, gente, que vocês já devem ter visto em literatura, tá? Muitos literatos, tá? Mas também em política também, em outras áreas, que eram negros ou pardos, tá? E que eles são retratados até hoje em dia, até hoje, para ter uma ideia do que é o racismo, até hoje, eles são retratados como brancos. Vocês vão ver uma foto, né, deles, e eles são embranquecidos, tá? Eles parecem que são brancos. E eu só vou dar para vocês alguns nomes bem famosos, aliás, tá? Um deles é Machado de Assis, mas existem outros mais, tá? Eu só vou dar alguns nomes para vocês terem uma ideia da quantidade de intelectuais branqueados, né, por essa república, tá? A quantidade aqui, né? Olha, só para ter uma ideia, Machado de Assis, Raul Ostolfo Marques, Arlindo Veiga, Trajano Margarido, Alfredo Gassimiro, Ildefonso Juvenal, Abdon Batista, Antonieta de Barros, Manuel Quirino, Nina Rodrigues, Mário de Andrade, entre outros, tá? Então, só para ter uma ideia, tá? Vários. Eram negros, pardos e faziam de conta que eram brancos, né? Depois haviam as reformas urbanas, que é uma coisa que eu vou dar em outra aula, tá? Que eles queriam europeizar o Brasil, tá? Deixar mais bonitinho, deixar as cidades melhores, né? Mais limpas, com avenidas mais belas, prédios e tudo mais, né? E isso vai causar revolta. E outra característica são as revoltas, né? Como eu já falei no início, tá? Que isso aí eu vou dar em outra aula. Resumido, eu vou escolher apenas algumas revoltas para dar para vocês, tá? Apenas alguns movimentos também, como foi o tenentismo, para dar para vocês. Bom, aqui está uma charge, deixa para baixo, para aí, não está me deixando ir para baixo aqui. Aqui, tá. Bueno, e aí, que características políticas, né? Opa, pulou a charge, gente. Aqui está uma charge, tá? É uma charge atual, tá? Mas que mostra unidade federativa, todas as mudanças que vêm, né? Unidade federativa, sistema presidencialista, divisão de poderes, né? Os 3 poderes, né? Que nós conhecemos até hoje em dia. Quais são eles? Né? Legislativo, judiciário e executivo, né? E são extremamente importantes a divisão de poderes, né, pessoal? Porque se não tivesse, realmente haveria abuso extremo de um poder e a gente ia ser dominado só por um, né? Então, isso é muito importante, essa divisão de poderes, extremamente importante. Porque se um se passa, o outro está freando, o outro está vigiando, né? E aí, vocês veem que nessa charge, olha só a charge aqui, tem a mulher, é a representante da República, né? E ela coloca aqui República, e tem a bandeira dos Estados Unidos, né? Porque a inspiração de República vai ser dos Estados Unidos, obviamente, tá? Porque foi a primeira República do período moderno, né? Vai ser os Estados Unidos, tá? Moderno, contemporâneo, vamos botar assim, né? E aqui, né, que tá essas duas pessoas, né? O que significa isso, né? Que não precisamos ir para a igreja nos casar, né? Porque como tem a divisão do Estado e igreja, separação, né? Do Estado e igreja, então acaba essa obrigatoriedade de casar na igreja, tá? E acaba também a obrigatoriedade de registrar óbitos e nascimentos na igreja. Tudo passa a ser no cartório, tá? Então, é essa grande mudança que tem, né? Bom, então a República Velha, pessoal, para dizer a verdade, na parte política, parece uma piada, gente. Se bem que o Brasil inteiro sempre parece uma piada, infelizmente, né? Uma piada tragicômica, mas né? Parece uma piada, tá? Essa República das Oligarquias, obviamente, só visava beneficiar os oligarcas, tá? Os grandes fazendeiros.
E nós vamos ver coisas absurdas que eram feitas para isso acontecer. Tá? Primeiro, o voto era universal, mas só para homens, tá? Universal por estar entre aspas, porque era só para homens, tá? Não votavam analfabetos, mulheres, religiosos e soldados, não podiam votar, tá? Interessante essa coisa de religiosos não poderem votar, né? Já estava separado igreja e Estado, né? Mas mesmo assim, talvez com o fito de, com o objetivo de evitar alguma influência grande que eles pudessem ter na política ainda, talvez algo assim, né? Bom, outra característica, as trocas de favores, que era o coronelismo, tá? O que veio a ser o coronelismo, tá? E quais são as condições para o coronelismo? Pois, primeiro, o coronelismo, gente, ele foi muito, muito forte, tanto que tem novelas que vocês já devem ter visto, inclusive quando eu estou dando aula, estou dando esse tema, tem pessoas que se lembram de alguma novela, né, que trata dessa época, tá? Teve uma bem recente agora, acho que foi ano passado, acho que eu não vejo porque não tenho Globo, não tenho TV, eu olho só tudo pela internet, então eu não tenho acesso. Mas o pessoal me comenta, então eu acabo sabendo, né? Teve uma novela bem recente, até de brigas de duas famílias, aí eles fazem desde o século XIX até o século XX, né? E não me lembro o nome da novela, né? Que fala dessa briga de famílias, tá? Bom, o que é o coronelismo, tá? O coronelismo, pessoal, é um paternalismo, vamos dizer assim, tá? Paternalismo bem entre aspas, tá? Porque quem não obedecia era morto, tá? Ou torturado, então não era tão bonitinho assim, né? Quais são as condições para o coronelismo? Ele é muito forte no Nordeste, ele era mais forte no Nordeste, e quanto mais industrializado e quanto mais urbana a sociedade, menos o coronelismo era forte, mas existia, tá? E até hoje existe o coronelismo, até hoje existe, né? Até hoje, cidades do Nordeste, por exemplo, muito pequenininhas, existe ainda o grandalhão lá que manda em todo mundo, tá? Quem é o tal do coronel, né? O tal do coronel é um fazendeiro muito poderoso que quer votos para ser vereador, ou depois governador, ou depois presidente. Mas como estava combinado café com leite, então só quem era de São Paulo ou Minas Gerais poderia ser presidente, tá? E nessa época, a população agrícola era de cerca de 70% das pessoas, imagina, muito agrícola o país era, né? Hoje em dia o país é o contrário, 80% urbano, tá? Mudou completamente, tá? Mas, como eu falei, ainda há regiões, há locais onde o coronelismo existe, tá? Então tem uma dependência da população em relação ao fazendeiro, né? Por quê? Porque a população essa é muito pobre, que ela depende do fazendeiro, dos favores desse fazendeiro. Então chegava lá uma pessoa e dizia: eu preciso de um emprego para o meu filho, que ele está sem emprego, o senhor tem como ajudar ele? Aí ele pegava e ajudava lá com o emprego, né? Eu preciso de material escolar para o meu filho, você tem como me conseguir? Aí ele conseguia, tá? Eu preciso me vingar do meu vizinho lá que está me incomodando, que nem sei. Lá ia lá e resolvia. Qual era a troca para isso? O voto, né? E aí, detalhe, né? O voto era aberto. Por que era aberto? Como é que era feito? Como eram feitas as eleições? Era o tal do voto a cabresto, né? E ficava lá o jagunço, chamava jagunço, isso no Nordeste, né? Não sei bem no resto do Brasil, mas todos os livros que eu li falam jagunço. Ficava o jagunço, ficava ali na urna, vamos dizer assim, ele olhava em quem a pessoa votava, e se não era aquele coronel que ele devia fidelidade, devia favor, né? Ele já apanhava na hora, tá? Hoje era marcado quase para morrer ou para ser torturado, como eu falei para vocês. Ou seja, nada bom, né? Essa é a questão, tá? Então havia muito essa dependência, tá? Então, por isso eu coloco a utilidade das cidades pequenas, porque isso ainda acontece nas cidades pequenas. E essa troca de favores, né, gente? Cá para nós, continua até hoje, né? Nós sabemos muito bem que continua até hoje essa troca de favores, né? Chega a época de eleições, há 1000 promessas e há 1000 questões de distribuição de cestas básicas, distribuição de inúmeras coisas para poderem ganhar voto. A única diferença é que hoje em dia o voto é fechado, então não tem como pressionar a votarem, né, em si, né, o político não tem como pressionar, votem em mim, né, senão tu vai morrer, né? Não tem, porque o voto é aberto, então não tem como, né, tá? Então tinha essa dependência, tá?
Muitas fraudes, tá? É uma coisa assim que mais tinha era fraude, né? Então, assim, era gente morta que votava, tá? Colocavam uma pessoa votando umas 5 vezes seguidas, tá? Era assim, era uma doideira, assim, era um oba-oba, nada controlado, se fazia o que bem se entendia e pronto, né? E haviam as redes de poder. Quais são essas redes de poder? O coronelismo, gente, ele vai do micro até o macro, tá? Essa troca de favores vai para ser eleito desde vereador até presidente, tá certo? Então, qual era o apoio que se dava? Esse coronel, ele queria ser vereador, por exemplo, né? Aí ele ia apoiar algum outro coronel que queria ser eleito como prefeito, certo? Então, ele vai fazer pressão para que esse eleito a prefeito também seja favorecido. E esse eleito a prefeito vai fazer pressão para se eleger o governador. E assim vai, tá? E assim é a escalada de troca de favores, tá? Então, por isso se chama política dos governadores, né? Que, como é que era, né? Se fazia pressão para determinado governador vencer, né? E qual era a troca que era feita, né? Sempre esse governador vai ser a favor daquele que vai ser o presidente do Brasil, né? E qual era a troca de favores? Eles iriam dar dinheiro para poder fazer todas as grandes obras, né? Na época, estrada, ferrovia, estavam os dois misturados ainda, né? Ou outras obras que tivessem que ser sido feitas, eles faziam, né? Depois aqui eu coloquei, né, brigas entre famílias, que era muito comum a matança, né, nessa época também. Como eu falei, quem leu novela que aborda esse assunto, aparece muito, né? Era muito comum eles se matarem, tá? Até tem aquele livro, Incidente Antares, é excelente esse livro, eu comecei a ler ele ano passado, eu li ele, muito bom. Ele fala justamente do coronelismo, tá? Ele fala de uma briga de famílias que vinha, sei lá, há 100 anos, e o pessoal ainda se odiava, tá? Porque, claro, eles levavam para o lado pessoal, não era só inimizade política, era inimizade pessoal mesmo, né? Eles misturavam o pessoal com o político. Então, era inimigo político, era opositor político, era opositor, então, também pessoal, né? Então, isso era muito comum, a matança de pessoas, que vem até hoje em dia, tá? Até hoje em dia, sempre tem aquelas reportagens. Eu não sei se vocês já viram, eu geralmente sempre pego na internet reportagens assim e mostro para vocês em sala de aula, né? Agora eu não acabei não fazendo, mas eu faço isso, né? Eu não sei porque eu não sei tirar print do computador, né? Acredita ou não, não sei tirar print do computador. Então, para mostrar para vocês, tá? Para gravar e mostrar. Mas é só vocês procurarem em época de eleição, tá? Sempre que tem época de eleição, no Nordeste principalmente, se faz um reforço policial, justamente por isso, para não morrer candidato. Porque acontece ainda tentativa de assassinato e acontece assassinatos ainda, tá? Mais no Nordeste, tá? De políticos, certo? Principalmente candidato a vereador, tá? Pequenos, certo? E aí, mas para o Sul já é mais difícil acontecer, tá? Outra questão, não havia um tribunal eleitoral, e sim uma comissão verificadora a serviço do governo, tá? Por isso mesmo é que podia se roubar e se fraudar à vontade, né? E, claro, se o único que existia era um tribunal que fiscalizava, mas estava a serviço desse governo que era corrupto e fraudulento, obviamente que ele sempre ia dizer que quem ganhava tinha o direito de ganhar e pronto, né, gente? É lógico, né? E ele colocava obstáculos, né? Se chegava por um incidente, por um acaso, né? Por um azar desses coronéis, chegasse a ganhar alguém da oposição, né? Eles faziam a tal da degola, tá? Que eles colocavam todos os obstáculos possíveis para essa pessoa não poder governar, tá? É o que eles faziam. Então, tem a política do café com leite, né? Que é essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então, era sempre 4 anos Minas Gerais, 4 anos São Paulo, sempre um e outro no poder da presidência, tá? E não podia outro estado. Tanto que eu tenho aqui outra charge que mostra, olha só, todos os estados aqui, ó, presidência da República, cadeira, né? E todos os estados querendo chegar à presidência, né? Então,
todos eles querendo chegar à presidência e nenhum podendo. Tanto que, quando vem a questão do Vargas, que é o golpe de 30, eles chamam de Revolução de 30. É uma revolução? É, porque tem uma mudança no Brasil. Só que também é um golpe, tá? Porque aí o Rio Grande do Sul chega ao poder com o apoio de muitos outros estados, tá? Porque todos eles estavam de fora do jogo político. Então, eles queriam fazer parte do jogo político, obviamente, né? Aqui está a questão do voto a cabresto, né? Ele coloca o eleitor como se fosse um burrico, uma mula, né? Levado pelo político a votar, né? Aqui está a soberania, né? E vai a votar, né? Então, as próximas eleições a cabresto, né? Não que o eleitor fosse um burrico, não é isso, mas é que ele era conduzido pelo político. É isso que ele está querendo colocar nessa charge, tá? Não é... às vezes me questionam, né? Ah, não, mas essa charge é injusta com o eleitor, porque na verdade ele está sendo... Ah, o telefone aqui. Esqueci de botar no silencioso. O eleitor, na verdade, está sendo coagido. Sim, estava sendo coagido. Era isso que ele está querendo mostrar. Está sendo coagido, né? Bom, aqui tem próximas eleições, né? Aí vai o defunto e pede, né, para o cavaleiro ir na cidade para votar por ele, tá? Então, esse é um exemplo das fraudes que existiam, né? A questão do café, né? O café, até hoje, o Brasil é um grande exportador de café, né? Na época, era o principal produto de exportação. Tanto que, uma coisa que é péssima, quando tem só um produto para exportar, né? Qual o problema disso, gente? Qual é o problema de ter só um produto para exportar, ser o maior produtor daquilo e só ter esse produto para exportar? Qual é o maior problema, hein? Tivesse ao vivo já me falava, né, gente? Mas, como é gravado, né? Ninguém tem para responder. Qual é que vocês imaginam? Só vou dar um tempinho para vocês imaginarem. Principal problema, dá qualquer crise, dá qualquer problema, né? Principalmente se é um produto agrícola, né? Dá qualquer problema com a agricultura ou um problema econômico, e aí tu te rala, né? Porque não tem mais nada para exportar, só aquele produto e pronto. Então, para vocês terem uma ideia, tinha tanta onipotência do café, e sempre eram os presidentes que ganhavam, todos eles eram donos de fazenda de café, tá? Eles eram advogados, na sua grande maioria, dei uma olhada na lista de presidentes da República Velha, a maioria era advogado, tá? Mas todos eram fazendeiros também, certo? Eles faziam advocacia porque era chique fazer advocacia na época, tá? Então tinha o tal do convênio de Taubaté. O que é o convênio de Taubaté? Gente, o convênio de Taubaté é uma piada tragicômica, tá? Por quê? Porque os governos sempre vão, já era, e sempre vão governar para os poderosos. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Então, como os presidentes eram fazendeiros, eles iam governar para os fazendeiros, né? Não iam governar para o povo que se ralasse, iam governar para os fazendeiros. Então, o que acontecia? Né? Como o Brasil produzia muito café, eles não queriam que o preço do café baixasse. E quanto maior a produção, aquela regra básica da economia, né? Quanto maior a produção, o preço baixa, né? Então, como era esse convênio? O presidente comprava, olha a piada, comprava o café, estocava, e aí o preço não baixava muito, tá? Só que aí, detalhe, gente, detalhe. Para comprar o café, aí tá a piada que eu falo, que não é piada, né? Mas é piada, mas é tragicômico. Como é que ele comprava esse café? Da onde ele conseguia esse dinheiro? Ele conseguia emprestado dos Estados Unidos. Piada, né, gente? Olha só o que fazia. Ele fazia o Brasil contrair uma dívida externa por comprar um produto que era seu. Era o seu café. E ele, mesmo assim, estava endividado com outro país por causa disso. Olha só a piada. Tá? Piada tragicômica, como eu falo, porque era para rir, para chorar, né, gente? Que era absurdo o que era feito, né? Mas era feito. Depois, outra questão era a borracha. Tá? No início da República Velha, antes existia a borracha sintética, que se explorava muito, e por isso foi comprado o Acre. Né? Em 1913, ele é comprado por causa da borracha, né? Que eram as seringueiras, os seringais, né? E os seringueiros, o Acre, vocês devem já ter ouvido falar, que ele pertencia à Bolívia e parte do Peru. E o que acontecia? Essa região era muito rica em seringais. Em seringueiros? Seringaras. Ih, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Que dá a seringa, tá? Dá o seringais, porque seringueiro, seringal, é a árvore, tá? Que tirava a borracha, né? Era muito rica
nessas árvores. Então, os brasileiros iam muito lá para explorar, né? E começou a criar conflito com os bolivianos, né? Porque os bolivianos não queriam que eles fossem lá para explorar as seringueiras deles, né? Então, para não haver um conflito armado, porque já nessa época o Brasil não queria saber de guerra, ele queria saber de paz e amor, e café, e poder, né? Então, não queria mais guerra, então ele decide o quê? Ele decide comprar essa parte, que é o Acre atual, e promete à Bolívia que vai fazer uma ferrovia que vai levar até o mar da Bolívia, até o mar, né, até o Espírito Santo, até o porto do Espírito Santo, para a Bolívia escoar os seus produtos. Como vocês sabem, a Bolívia não tem saída para o mar, né? Aí é comprado o Acre. Bom, a industrialização, ela começa a se desenvolver, tá? Com a Primeira Guerra Mundial, tem um grande estímulo da industrialização. Como eu falei para vocês, quando eu dei Primeira Guerra Mundial, né? Os países que não se envolveram diretamente na Primeira Guerra Mundial se beneficiaram muito, porque eles começam a vender muitos produtos para os países em guerra, tá? Então, tem o estímulo de indústrias de calçados, tecidos, móveis, alimentos e materiais de construção, tá? E aí, tanto aqui para o Brasil, porque eles não podiam mais importar, porque eles estavam só produzindo coisa para a guerra, e para exportar para eles, né? As condições precárias de trabalho, que isso aí vocês já viram em Revolução Industrial, né? Que havia condições precárias de trabalho na Europa, que depois é resolvido com os sindicatos, e aqui no Brasil continuam as condições precárias, porque no Brasil tudo vinha mais atrasado, né? O Brasil começou trabalho assalariado atrasado, começou a industrialização atrasado, começou tudo atrasado, né? Começou tudo depois, né? Então ainda tinha os mesmos problemas que eles enfrentavam na Europa, no século XIX, os operários enfrentavam do Brasil no século XX, né? Então tem os sindicatos em movimento anarquista e se cria o PCB, que o PCB, coitado, e o anarquismo também, vai estar toda hora na ilegalidade e na ilegalidade. Vocês vão ver depois ao longo desse ano, quando vermos a história do Brasil, vai ser o tempo inteiro assim, né? Vai estar sempre na ilegalidade, coitado. Sempre, sempre, sempre. Né? Ai, peraí, porque ele não está indo para baixo. Vamos lá, que tem mais slide. Ou acabou aqui? Eu tinha outros slides? Peraí, acho que acabou aqui então, gente. Eu acho que acabou aqui, então é outro slide que eu botei. Bom, mas eu falei o principal, né, pessoal? Já não vou enrolar muito aqui, né? Falei o principal para vocês, o que era o Brasil República, né? A parte econômica e a parte social do Brasil República, tá? Tem mais coisa para falar? Tem, só que eu vou deixar para outra aula para não ficar muito carregado para vocês, tá? O que principal que você tem que saber é isso. Não vou deixar atividade, seria em sala de aula, na verdade, que eu me divirto horrores, porque vocês são super criativos para fazer isso, que era um teatro que eu pedia para vocês fazerem, sobre o coronelismo, como ele funcionava, tá? E aí o pessoal era muito engraçado fazendo. Mas como não tem, né, online aula, então, né? Então seria um comentário para mim, eu gostaria só que vocês colocassem um comentário. Se quiserem, seria interessante, sim, fazer mas não tem como fazer porque não tem como se encontrar. Estamos numa pandemia, não dá, não dá. Deixa assim, não dá para fazer. Porque seria legal fazer um teatro, né? Apesar que vocês poderiam até fazer uma produção, né? Mas eu não vou deixar porque eu já deixei, né, uma atividade da Primeira Guerra Mundial, né? Então essa aqui não tem atividade, vou deixar para a próxima, tá? Eu deixo para quando der as revoltas. Tá bom? Vamos fazer isso, tá bom? Um abração e fiquem bem, tá? Se cuidem, né? Da pandemia terrível. E beijos e abraços e pronto. Interrompendo a gravação.